Então, dentro das conexões, a questão do que nós falamos sobre iniciar um processo quando não se tem a base para começar. E eu citei o emérito professor da Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde eu estava em 1968, onde fiquei lá de 67 até 71, de maneira que estudei lá no Centro de Administração e Gerência da Universidade Católica, trabalhei também para a questão da reitoria, na implantação do sistema de computação para fazer o regime de crédito das universidades. Esse regime foi iniciado lá, na Universidade Católica do Rio de Janeiro, teve início em 1968, porque não era possível fazer um regime daquele sem computador. Quem estuda com regime de crédito sabe a diferença do regime seriado. Então, o regime de crédito, ele leva em consideração o preço de cada disciplina e o número de alunos que aderem para poder ofertar ou não aquela disciplina. E o indivíduo vai selecionando o que quer, vai montando os seus blocos de acordo com o seu interesse e os seus pré-requisitos para poder avançar numa determinada disciplina. Por exemplo, para fazer matemática 2, tem que primeiro fazer matemática 1. Se quiser fazer física 3, tem que ter feito física 1, física 2 para chegar em física 3, de acordo que ele vai montando sua própria estrutura, e isso dentro do âmbito universitário. Ele é diferente daquele seriado que você tem as disciplinas pré-definidas. Então eu faço o primeiro ano da faculdade, o segundo, o terceiro. No âmbito da Universidade Católica, que depois se espalhou pelo Brasil, e foi o grupo tarefa lá da Universidade Católica, que eu participei dele, e que o professor Arnold von Stá, que ele nos brinda com essa questão, ele diz, como é que nós começaremos o programa do Rio Data Centro, lá desse computador 7044 da IBM, que havia sido entregue ao Brasil pela Universidade de Waterloo, no Canadá, para iniciarmos esse processo da computação, incluindo a formação do sistema de crédito, regime de crédito nas universidades. E, portanto, ele cita o Barão de Münchhausen, que é um ficcional, aventureiro, em que diz, nós temos que começar a partir de nós mesmos. Então, aqueles próprios alunos que eram alunos, eram também professores, eram pesquisadores e estão fazendo seu mestrado, vão partir para o doutorado e ainda estão estudando, ainda estão defendendo as suas teses. Muito bem, então começar isso significa esse boot, começar de zero. E por onde começaríamos? Começaríamos a informar as pessoas das agências, começaríamos a informar a população em geral, começaríamos em iniciar o processo de escrever material, de ter material pronto para poder ser utilizado na formação de pessoal. O treino será mais psicomotor ou será cognitivo? Veremos as habilidades e psicomotricidades, mas primeiro nós temos que desenvolver a afetividade, a vontade de poder participar e perceber a necessidade de estarmos nisso. E, portanto, quando pensamos nisso, pensamos em que falamos da gestão, porque há necessidade de gerir. E alguém pode chegar e dizer, poxa, peraí, você está com uma série de informações aí dizendo isso, mas é muito difícil, o povo brasileiro ele não tem essa condição de se organizar. Eu tenho minha dúvida, porque quando eu observo as escolas de samba do Rio de Janeiro, eu acabo acreditando que há sim a condição de se organizar e de interagir com uma multiplicidade de culturas que ali se reúnem para fazer um determinado show, um determinado evento na avenida, em que tem celebridades, tem todo tipo de gente, estrangeiros, as pessoas mais simples, as pessoas mais intelectualmente engajadas, enfim. Então, como que não dá se aquilo se torna um espetáculo mundial de organização popular? Claro que dá. É uma questão de você ter exatamente os elementos que vão construir aquilo. São Paulo, que não tinha nenhuma expressão no carnaval, salvo agora por causa da pandemia, perdeu esse pique depois do carnaval de 2019, 2020, onde o processo começou, de maneira que mais o carnaval de 2020. Então essa questão de que São Paulo não teria, tem, desde que ele começou a fomentar, em que também começou a ocupar espaço em demonstrar que havia condições de organizar diferentes grupos sociais para um objetivo comum. Muito bem, mas precisa de alguém. Quem é esse alguém? Quem é essa pessoa? Então tem que se buscar um atributo. Você não vai colocar uma pessoa para desenvolver o samba no pé que não tenha o samba no pé.
Então, algumas pessoas nascem com habilidades próprias de que podem se ocupar. Também não vou colocar alguém na mala cacheta que não tem uma habilidade inata. Portanto, esse é que é estudado nos Estados Unidos por Thomas Drabeck, que diz os atributos individuais da pessoa que pode começar a assumir a liderança nessa questão do bootstrap, né? Partir da onde nada há para ver a partir daquilo que você se puxa a si próprio e busca em si, naquelas pessoas que têm os atributos, para iniciar um processo de liderança. E isso é que se chama o gestor de emergências, da gestão de emergências. Sendo emergência, já disse, não é sempre o mal. Existem também aquela que tem que ser gerida a partir de algo que se mostrou à luz e que às vezes apenas depende de se obter uma informação, estabelecer uma conduta, e já mencionei, por exemplo, em estudos científicos de arqueologia subaquática, né? Muito bem, então esse gestor que tem esses atributos, quais são os atributos, e portanto eles são identificados e eles vão liderar o procedimento em cada grupo. E essa gestão que ela vai ocorrer, ela vai encontrar uma dificuldade na medida em que existe culturalmente implantado o cartão de visita que vem dizendo assim, eu sou um pragmático. Ora, o pragmatismo é bem interessante, é importante que a pessoa não seja prolixa, seja um bocado prática naquilo que vai fazer. Mas o pragmatismo é uma praga, quando ele se torna aquilo que é a religiosidade também do século XIX, que nem o bootstrap, também é uma religiosidade norte-americana do século XIX, que é o pragmatismo. Pragmatismo é isso. Mas como que seria a explicação? Então, a gente explica, olha, é o seguinte, quando um pastor está fazendo o seu sermão para os seus fiéis, e os fiéis não pedem mudança naquilo que está sendo feito, portanto, ele não vai mudar o seu sermão. Ele continua fazendo o mesmo sermão enquanto os fiéis ali estiverem ouvindo o sermão dele, o que ele tem a dizer. Isso é o pragmatismo, não deve mudar aquilo que está dando certo. Ora, mas se está dando errado, por que não mudar? Se tem uma forma diferente de se fazer aquilo, por que não mudar? Muito bem, o pragmatismo, e portanto uma religiosidade que diz para o pastor não mudar, a menos que os fiéis estejam levantando e saindo da sua paróquia, da sua igreja. E aí sim ele vai ter que se mexer. Portanto, nós estamos diante de desafios, né? E a pandemia veio mostrar como que agora estamos no home office, como que agora várias pessoas estão experimentando estresse em função de estar com seus próprios familiares consignados a espaços pequenos. E como que essas pessoas estão saindo desses espaços mais exíguos no centro da cidade e indo para viver na sua casa de campo, na sua casa de praia, onde ele imagina ter um pouco mais de espaço para poder fazer a convivência e trabalhar no mesmo lugar. Portanto, nós temos aí uma série de elementos, novidade, porque quando essa pessoa acostumada a ter as agências dentro de uma chamada, se eu chamar o SAMU vem e me atende, se eu chamar o Hospital Einstein, o Sírio, o Hospital São Paulo, eu vou ter aquela proximidade e eu vou morar agora na casa de campo, numa periferia, ou numa cidade de praia, numa cidade do interior. Muito bem, eu não vou ter a mesma resposta. Portanto, a questão é, mesmo morando próximo a uma agência, não quer dizer que essa agência possa atender a todos de forma igual. Essa é uma realidade da complexidade das formas como hoje, no século XXI, nós estamos entendendo a necessidade de você, pelo menos, poder aguardar enquanto aquilo vem. Mas quanto tempo eu aguardo? Então, aí a gestão é por localidade, por grupo social, por competência desse grupo social, que ele tem a informar o seu bloco para ir para a rua. De que maneira ele pode se organizar numa escola de samba, num bloco carnaval de alta eficácia? Não estou nem dizendo de eficiência, estou dizendo de eficácia, né? Então, para chegar na excelência. A excelência, o ideal, é aquele que ganha o prêmio. Portanto, esses termos, toda essa terminologia, ela vai ser revisada para poder criar a forma de pensar o que é um pragmático, o que é uma pessoa que tem os seus atributos pessoais, quais são esses atributos pessoais, como ela pode ser utilizada nesse atributo pessoal, tanto para ser gestor, quanto para ser aqueles que vão ocupar os cargos de liderança dentro dos grupos para podermos avançar. Portanto, essas conexões que entram pelo treino, que entram pela gestão e que entram pela sistematização de processos,
é que vem o desafio das nossas conexões, porque vimos que nada é simples, né? No século XXI as coisas são complexas, e começou bastante complexo na América e se tornou bastante complexo no mundo, devido à pandemia, e ainda não acabou. Não quer dizer que a pandemia não acabou, mas os processos que se iniciaram a partir da pandemia, com o home office, com as tecnologias que passaram a nos colocar em contato e que nós possamos resolver problemas, como aconteceu no século XX, lá em 1968, com o advento do computador, e depois em 1982, com o advento do computador pessoal, né, do laptop e de toda a rede social e os celulares, o mundo mudou. Então, e se nós não acompanharmos e aproveitarmos essa tecnologia de forma a responder a eventos socialmente perturbadores, né, nós estaríamos perdendo o time, e essa é a ação. Eu tive várias oportunidades ao longo da vida profissional em trabalhar com os primeiros computadores do Brasil, como também trabalhei na primeiros voos intercontinentais a jato, que eram, até então os aviões naquela época eram muito mais movidos a hélice, eram os propellers, né? Então os primeiros aviões a jato que tornaram o mundo mais próximo, faziam voos intercontinentais non-stop, sem parada, colocaram o turismo numa forma muito mais ampla do que é o turismo antes, caiu o preço das passagens, viabilizou o desenvolvimento de uma indústria que hoje está perturbada por causa da pandemia, porque as pessoas não estão podendo viajar, há restrições de entrar aqui ou ali, causando uma série de problemas naqueles que se ficaram diante dessa indústria para fazer o seu sustento. Portanto, as especialidades criadas pelo turismo, a gastronomia, a visitação, tudo isso e a própria aviação foi perturbada, e eu trabalhei com a aviação nos anos 70. E também trabalhei com o advento do mergulho, que também era uma atividade que ninguém imaginava ser uma atividade turística que levaria o desenvolvimento para ilhas que estavam lá vivendo da fruta-pão, como é o caso lá de Chuck Lagoon, e agora os naufrágios da Segunda Guerra se tornam o maior ponto de visitação, como foi Fernando de Noronha, onde eu fiquei lá durante 11 anos, e o maior ponto de visitação hoje são as ruínas dos fortes deixados pelos portugueses lá na Vila dos Remédios, as construções antigas e as belezas naturais criadas há 118 milhões de anos atrás. Ou seja, ninguém imaginava que um lugar onde era banimento, onde se colocavam os indesejáveis sociais, como um presídio, que eram as ilhas, se tornasse ponto de visitação turística, e do que a gente chama de turismo ai que lindo, ai, que dá aquele suspiro viajando pelo deserto de Utah, olhando as formações geológicas e imaginando que aquilo que foi sofrimento de muita gente agora é o deslumbre de muita gente. Portanto, essas conexões, essas percepções em termos da nossa proposta de enfrentar e estarmos adaptados aos desafios que vêm, e não de forma reativa, mas de forma proativa, não de forma pragmática, mas de forma programática. Eu sou Randall Fonseca, nós estamos nas nossas conexões. Obrigado pela sua participação, até breve.